Olá pessoal, tudo bem? Professor Diogo Borlamac aqui mais uma vez para dar início a mais uma aula de correção de questões de língua portuguesa da banca IBFC, mais especificamente questões de compreensão e interpretação de textos. Tá? Lembrando que se você chegou aqui, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você vai ver que está começando da questão de número 151. Vai dizer assim, pô, o cara tá louco, né? Tá começando um curso da questão 151? Não. É você que está desinformado ou desinformado. Nós começamos esse curso da questão do número 1. Então você precisa assistir aí ou seja, 15 vídeos para trás praticamente, até chegar aqui. Eu espero que você faça isso, que esses vídeos te ajudem a entender aí como a banca IBFC cobra as questões de prova e que isso possa te ajudar também a preencher lacunas de conhecimento e te levar à aprovação. Se isso acontecer, deixa aí nos comentários que eu vou ter prazer em responder assim que possível, beleza? Vamos lá então para a tela, ver o que nós temos aqui. Questão, texto 5 para as questões de 151 até 153. Fala assim para nós. Patrimônio arqueológico do Ceará. O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico, tendo em vista que, até dezembro de 2014, foram cadastrados 528 sítios. Esse dado é resultado de significativa ocorrência desses sítios no período pré-colonial. A extensa quantidade de sítios cerâmicos e líticos, além de notável presença de grafismos rupestres, agregam ainda mais valor etnocultural para o local. Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do estado, Forquilha, Sobral, Iraçuba, e a região de Cariri, Crato e Nova Olinda, e o sertão central, Quixadá e Quixeramobim, um abraço para quem é de Quixeramobim, são palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa e estudos acadêmicos. Nos municípios de Tauá, Arneiroz e Morada Nova, foram identificados numerosos sítios líticos formados por grupos caçadores-coletores, assim denominados em razão do sustento obtido pela caça de animais selvagens e pela coleta de plantas silvestres. Já no município de Mauriti, na porção leste do Cariri, foram localizadas aldeias ceramistas, com destaque para a aldeia Tupi-Guarani Anauá, datada no século XIV. Parte significativa dos sítios arqueológicos cearense foi descoberta em projetos de licenciamento arqueológico, fato que alertou para o potencial das pesquisas preventivas na região. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem investido em projetos de etnoarqueologia na identificação e no registro de coleções particulares de bens arqueológicos. O Instituto IPHAN financiou em 2012 escavações arqueológicas na comunidade da Serra do Evaristo, localizado na área do Maciço de Baturité. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender a comunidade quilombola da Serra do Evaristo, certificada pela Fundação Palmares. A importância social e o significativo potencial informativo desse enclave arqueológico da Serra do Evaristo atraíram interessados em parcerias futuras para a continuidade da pesquisa, como a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, que atua na região. Bens arqueológicos tombados. O Brasil possui bens arqueológicos tombados em todo o território, sendo 11 sítios e 6 coleções arqueológicas localizadas em museus. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos como elementos representantes dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. Esse contexto está explícito na legislação que protege como bem da União todo achado arqueológico e estabelece que qualquer nova descoberta deva ser imediatamente comunicada às superintendências do IPHAN ou diretamente ao Instituto. Por meio dos bens arqueológicos, é possível identificar conhecimentos e tecnologias que indicam anos de adaptação humana ao ambiente, além da produção de saberes tradicionais brasileiros. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, com o Decreto-Lei 25. No entanto, em 61, a Lei Federal 3924, de 26 de julho de 61, estabeleceu proteção específica. E em 1988, a Constituição brasileira
também reconheceu os bens arqueológicos como patrimônio da União, incluindo-os no conjunto do patrimônio cultural brasileiro. Desta forma, a destruição, guarda isso aqui, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei. Os bens arqueológicos, a exemplo da coleção arqueológica do Ceará, estão disponíveis para visitação no Museu da Escola Normal Justiniano da Serra, situado em Fortaleza. Podem-se observar um vaso de cerâmica, um trabalho indígena que foi encontrado na Gruta Ubajara, uma coleção de 68 peças formadas por arcos e flechas de índios do Mato Grosso, uma coleção formada por 22 peças de adornos indígenas, bem como 4 machados de pedra indígenas, dentre diversos artefatos. Compreender a relevância desses objetos é reconhecer que a história de ancestrais brasileiros também é nossa. Lindo texto, né? 151, pessoal. Analise as afirmativas do texto apresentado. Vamos lá. Ó, essa banca gosta de ínfimo, né? Ela gosta de ínfimo, dessa palavra. Nós vimos na aula passada, né? O Ceará, pessoal, possui ínfimo potencial arqueológico. Pelo amor de Deus. Ele conta com 528 sítios cadastrados, pessoal. A gente já viu que ínfimo quer dizer muito pequeno, né? Nada a ver, pô. Ele tem muitos, né? Há uma variedade grande aí. São 528 sítios cadastrados. Então não é ínfimo, é um grande potencial, tá? Então, estão corretas. Um apenas. Certo, errado. Aqui está fora, né? Vamos lá. Essa aqui está errada. 2. Os bens arqueológicos tombados em todo o território brasileiro são importantes. Isso aí. Pois se refere a elementos representativos dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da cidade brasileira. Perfeito. É isso que a gente acabou de ver aqui. Que ele fala que até os bens são nossos, né? de toda a sociedade brasileira. 3. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937. É isso aí. Começou lá em 1937 com o Decreto-Lei 25. Né? Portanto, destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são crimes puníveis por lei. Isso está certo também, pessoal. Então, 151 estão corretas, né? As afirmativas 2 e 3. Tá? Então, resposta letra E. Maravilha? Mais uma questão do mesmo texto. Questão 152. Leia o segundo parágrafo. Já lemos. Do texto apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada. Vamos lá, pessoal. Vamos ler de novo, né? Porque ele quer saber tipo textual. Aí é importante ler o segundo parágrafo de novo, que é esse aqui, ó. Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Aracaú, as regiões do centro-norte do estado, Forquilha, Sobral, Irassuba, região do Cariri. Ele está descrevendo, não é, pessoal? As regiões onde estão esses sítios, não é isso? É uma descrição de onde estão esses sítios, de onde estão as regiões aí, tá? Então, claramente aqui, esse segundo parágrafo do texto, ela tem uma tipologia textual descritiva, beleza? De tudo que a gente falou, né? Não tem nem dúvida aqui. Maravilha? Vamos lá, questão 153, ainda desse texto. Analise as afirmativas abaixo. Aqui não é nenhuma questão de interpretação, tá? Mas é uma questão interessante. Somente o IPHAN recebeu o raro adereço. O IPHAN recebeu somente o raro adereço. O IPHAN recebeu o raro adereço somente. Assinale a alternativa que contenha o mesmo significado da oração. O IPHAN e mais nenhum outro instituto recebeu o raro adereço. Tá? Me perdoem aí os professores e professoras de matemática, mas eu vou lançar a mão aqui, né, de um conjunto. Tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos dos nomes disso aqui, porque não é minha área, mas enfim, né? Ó, aqui e aqui. Tá? Então tem dois conjuntos aí. Aqui eu tenho o IPHAN. Tá? O que essa frase aqui está dizendo, pessoal? O IPHAN e mais nenhum outro. Aqui são outros institutos, ok?
Então diz que o IFAM recebeu o adereço. Tá? Então o IFAM recebeu o adereço. Os outros institutos não receberam. Essa que é a ideia. Tá bom? Vamos lá. A número 1 fala assim, somente o IFAM recebeu o raro adereço. Isso está certo. Não é isso? A 2 fala assim, o IFAM recebeu somente o raro adereço. Vejam que aqui, pessoal, vejam a diferença. Aqui está falando que o IFAM recebeu o raro adereço, mas ele não diz que o IFAM só recebeu isso. O IFAM pode ter recebido outros adereços, né? Uns que não são raros. Então, por exemplo, ele pode ter recebido um adereço não raro, né? Ou seja, um adereço mais comum, tá? Então, ele pode ter recebido adereços, ou seja, o raro adereço e outros adereços. Aqui, quando ele fala que ele recebeu somente o raro adereço, não, o texto não fala isso. O texto fala que só o IFAM recebeu o raro adereço, mas não está querendo dizer que o IFAM recebeu só esse adereço que é raro. E a 3 é exatamente igual a 2. Ele só inverteu a ordem. O IFAM recebeu o raro adereço somente. Então, recebeu, vejam que somente é um advérbio que está ligado ao verbo receber. Aqui ele só mudou a ordem do advérbio. Mas em ambas as frases, o advérbio somente... Opa, marquei errado aqui, né? Aqui, pô. Tá? Então, em ambas as frases, o advérbio somente está ligado ao verbo receber. Então, são iguais, tá? Então, essa aqui está errada e essa aqui está errada. Tá? Somente a 1 está certa. Beleza? Se facilitou a sua vida, né? Isso que eu falei, às vezes tem questão que eu faço o conjunto, eu faço uma linha do tempo e vou retomando situações que isso facilita em questões, inclusive, de interpretação. Tá bom? Vamos lá. Texto 6, para as questões 154 a 156. Como as redes sociais alteram nossa percepção de tempo? Da Revolução Industrial à digital, o tempo sempre foi modulado pela tecnologia. Entenda como a internet está moldando nossa relação com o relógio. Do Facebook ao Instagram, do Twitter ao TikTok, a presença dos aplicativos em nossas vidas é tamanha que vem alterando a maneira como entendemos e nos relacionamos com o tempo. Se antes as pessoas lidavam com o que estava ao alcance físico, hoje, com a possibilidade de uma rede que nos conecta instantaneamente a qualquer lugar ou informação do mundo, temos que lidar com diversos agoras, né? Ou seja, quando ele fala, pessoal, diversos agoras, ele está querendo dizer que você tem a conversa entre amigos no chat celular, o e-mail do trabalho, o feed da rede social, o blog, o site do jornal, o site da novela, o site de notícia, não é isso? Então são vários agoras, são várias situações acontecendo ao mesmo tempo por conta das redes sociais, né? É o WhatsApp, é o e-mail, enfim, um aplicativo, ou seja, você está recebendo informações de vários agoras, né? Essa que é a ideia que ele traz aqui, tá? Somado ao que acontece no espaço físico. Ainda tem isso, tem um espaço físico ainda, é outro agora, né? À medida que a nossa noção de tempo é fragmentada, a maneira com que percebemos e reagimos ao que ocorre ao nosso redor é alterada. Para a socióloga britânica Rebecca Coleman, da Goldsmiths Universidade de Londres, as redes sociais e o mundo digital passaram a produzir agoras diferentes e não um único agora, uniforme e coeso, né? Como já falamos aqui, várias situações que vão nos interpelando, né? Isso eu queria dizer. Em suas pesquisas, ela se dedica a entender como esses diferentes presentes são moldados por meio de diversas plataformas e práticas. Rebecca indica que, com o advento do digital, passamos a lidar com ao menos 3 agoras diferentes: o agora em tempo real, o agora alongado e o agora eliminado. Vamos entender isso aqui, né? Tem que explicar. O mundo digital transformou o agora em um elemento com limites elásticos que se alongam e contraem. Sabe-se que o agora em tempo real é exemplificado por notificações de mensagens e menções em redes sociais, como uma atividade digital que acontece de imediato e que costuma exigir uma resposta, independentemente do horário. Já o agora alongado, ali então é tipo aquela mensagem de WhatsApp que chega e que, né, se exige que você responda prontamente.
O agora alongado, exemplificado por quando mexemos nas redes sociais e a utilizamos em busca de conteúdo, é uma ação constante que nunca é finalizada. Por fim, o agora eliminado, exemplificado por quando buscamos o digital para passar o tempo. É um movimento que busca eliminar o tempo o mais rápido possível, geralmente quando estamos esperando algo acontecer no mundo físico. De acordo com a socióloga britânica, as definições por vezes se entrelaçam, mas ela entende que o mundo digital transformou o agora em um elemento com limites elásticos, que se alongam e contraem, se expandem e condensam. Em um período em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo, é natural a forma com que a humanidade encara o tempo e suas alterações. A possibilidade de ter uma comunicação instantânea e constante, aliada à disponibilidade de informações de maneira veloz, afetam a nossa organização e percepção do tempo, afirma André Cravo, professor da UFABC, psicólogo e pesquisador na área de neurofisiologia da cognição. Assim como em outras revoluções tecnológicas ao longo da história, a revolução digital alterou a maneira com que nossa sociedade lida com o conceito de tempo. Enquanto todos tentam se readaptar e entender qual é a nova estrutura temporal a ser seguida, as redes sociais parecem já ter sentido que atenção e tempo, olha só, não só andam juntos. Então, atenção e tempo andam juntos e também são lucrativos. Então, a atenção e o tempo andam juntos e são lucrativos, ok? Vamos lá. Estratégias para sequestrar sua atenção. As ferramentas utilizadas pelas redes sociais para manter o usuário no aplicativo são das mais variadas. Feed infinito, tempo limitado em que postagens ficam disponíveis, timelines não cronológicas. Nada disso é por acaso, alerta Cravo. Na timeline cronológica, você consegue saber até onde consumiu o conteúdo e em que ponto pode encerrar sua visita no aplicativo. Ao quebrar essa ordem cronológica, perde-se a noção de quanto falta para ele ser finalizado. Quando estamos vendo um streaming, é só acabar um episódio que o outro começa imediatamente. Da mesma forma, quando uma série ou um filme acabam, outros começam. A ideia, segundo o psicólogo, é criar a sensação de que aquela tarefa nunca se completa. Já em conteúdos que têm uma data de expiração, como os stories do Instagram ou o Snapchat, há uma cobrança para que o usuário consuma aquele conteúdo quanto antes. Aqui, o artifício é o de obrigar o usuário a prestar atenção ao tempo, fazendo com que se visite o aplicativo ao menos uma vez por dia. Raramente é uma informação completamente imperdível, mas as redes já criam essa sensação de que estamos perdendo algo. Quando isso é potencializado com algo que pode ser perdido, é natural que isso nos afete. De acordo com Cravo, qualquer tipo de manipulação que afete a relação temporal de alguém vai afetar também a percepção e a organização temporal. Questão interessante, né? Questão 154. De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo e dê valor verdadeiro ou falso. O tempo é inversamente proporcional ao uso de aplicativos. Muito pelo contrário, pessoal. Ele fala que é diretamente proporcional, né? Ok? Você passa muito tempo e esse muito tempo utilizando muito os aplicativos, tá? Então aqui é F, não é isso? Aqui está fora, aqui está fora. A noção de tempo é modificada e a forma com a qual lidamos com esse contexto se apresenta em percepções e reações nos espaços físico e virtual. Isso aqui está certíssimo, pessoal. Exatamente isso, né? A gente acaba perdendo a noção de tempo, essa noção de tempo ela é modificada, né? E aí você já tem aí vocês acabam estando ligados, todos nós ligados aí em novos agoras, não é isso? Então, certíssimo. O termo agoras é utilizado para retratar 3 definições virtuais: tempo real, tempo alongado e tempo eliminado. Beleza, pessoal, se vocês tivessem alguma dificuldade nessa questão, era só marcar V nessa aqui já e eliminar o que pudesse eliminar, tá? Porque essa aqui está evidente, tá? FVV. Nossa sociedade revisitou a forma como se relaciona com o conceito de tempo. Isso aí. Nas redes sociais,
O tempo e a atenção se tornaram muito rentáveis. Acabamos de falar isso aqui, pessoal, no finalzinho do texto, né? Que tempo e atenção são diretamente proporcionais, se entrelaçam e são muito rentáveis, tá? Então, V. F, V, V, V. Resposta letra B, tá? Então, 154, B. De boa, né? Qualquer dúvida, pessoal, volta no texto, lê de novo aí, me escuta lendo aí, lê comigo, tá? E parte pro abraço. Vamos lá, mais uma. Assinale alternativa incorreta, 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 a gente sublinha, né? Faz aí o coração, flecha do cupido, capivara sorridente, pão de queijo, o que você quiser fazer aí. Balão de aniversário, vamos lá. A socióloga serpentina, confete, a socióloga britânica Rebecca Coleman diz que as redes sociais e o mundo digital começaram a produzir diferentes agoras. Isso aí, né? E não um único agora uniforme coeso. Beleza, até aqui beleza. A estudiosa explica que com o advento do digital, começamos a lidar com pelo menos 3 agoras. Acabamos de ver isso aí, pessoal. O agora em tempo real, o agora alongado e o agora eliminado. Isso aqui está certo. Diogo, então a letra A é a resposta. Não, pessoal, não é a resposta não, porque ele quer a incorreta. B. A revolução digital anulou a forma como a nossa sociedade lida com o conceito de espaço. As redes sociais ignoram que a atenção e tempo andam juntos. De jeito nenhum, pessoal. Tá? Na verdade, as redes sociais não ignoram que a atenção e tempo andam juntos. Muito pelo contrário. As redes sociais, elas entendem que a atenção e tempo andam juntos e o que elas fazem? Elas entenderam que isso aí é lucrativo, né? E nem valorizam que essa união seja rentável, muito pelo contrário. Ela fala ali que essa união é evidente e ela é lucrativa. Tudo bem? É lucrativa, então letra B está incorreta, tá? Deixa eu só ver também essa primeira afirmação, né? Lida com o conceito de espaço, que essa aqui eu já não estou lembrando. Vamos ver aqui. A revolução digital do Facebook. Só ver se a gente consegue ver aqui, tá? Na verdade, eu acho que está mais ligada ao tempo, né? E não ao espaço, né? Porque ela fala aqui, né? Olha, ali em cima, ó, a presença dos aplicativos em nossas vidas é tamanha, altera a maneira como entendemos e nos relacionamos com o tempo, né? Então tem isso também, tá? De errado ali, tudo bem? Mas essa segunda parte aqui, pessoal, nossa, tá super evidente, né? Tempo e atenção andam juntos e são rentáveis. Então a letra B tá errada. C. A estratégia usada pelas redes sociais é a de obrigar o usuário a ficar atento ao tempo, fazendo com que ele visite o aplicativo pelo menos uma vez por dia. Isso aí, porque ele fala justamente que, por exemplo, o story do Instagram, você sabe que você só tem um dia para visualizar. Então, se você não entrou hoje e não visualizou o story de alguém que você gosta de visualizar, você vai se sentir obrigado a entrar o quanto antes, né? Porque você precisa pelo menos visitar esse aplicativo uma vez para você poder ver os stories que você não viu. Senão você pode nunca mais ter a chance de ver, tá? É surreal, mas é isso mesmo. Isso aqui tá certo. D. Em conteúdos que possuem prazo de validade, como o Instagram Stories ou o Snapchat, há cobrança para consumi-los o mais rápido possível. Eu acabei de falar isso, né? O psicólogo André Cravo explica que qualquer tipo de manipulação que afete a relação temporal de alguém também afetará a percepção. Isso aí, né? Ele falou exatamente isso. Ou seja, afeta a minha percepção temporal, né? Quer dizer, afeta a relação temporal, a minha relação temporal e afeta a minha percepção de tempo, né? Lembra dos 3 agoras também? Tá? Então tá tudo certo. Essa aqui tá evidentemente errada. Tá? Então 155B. Vamos lá, tem mais uma questão desse texto, que é a 156. Vamos ter que voltar lá. O terceiro parágrafo, é predominantemente pertencente. Ó, veja que ele coloca 2 agora, tá certo, pessoal? 2. E olha só, como é que você já pode eliminar algumas coisas aqui. Tipologia textual, pessoal. Entrevista e artigo é tipo textual? Não. Artigo e blog? Não. Pessoal, entrevista, artigo, blog são gêneros textuais. Ok? E não tipos, tá?
dissertativa e injuntiva, tá. Então só pode ser a letra A, D ou E. E aqui ele tá vendo que ele coloca duas, tá? Então o terceiro parágrafo ele é predominantemente, tá? Formado por duas tipologias textuais, tá? Vamos lá. É o terceiro, né? Terceiro. Vamos lá, vamos voltar lá. Aí tem que voltar, não tem jeito, tá? Vamos ver aqui. 1, 2, 3. É ali, ó. Para a socióloga britânica Rebecca Coleman, da Goldsmiths University de Londres, as redes sociais e o mundo digital passaram a produzir agoras diferentes e não um único agora uniforme e coeso. Em suas pesquisas, ela se dedica a entender como esses diferentes presentes são moldados por meio de diversas plataformas e práticas. Rebecca indica que, com o advento do digital, vejam que isso aqui é um texto, pessoal, que é um texto dissertativo, né? É um texto que está só expondo, ou seja, ele está te informando. O expositivo é sinônimo de informativo, tá? Então vejam que esse trecho aqui ele está só te informando, ou seja, a respeito do que ela encontrou sobre as redes sociais e o mundo digital, o que são os agoras, né? A que se dedicam as pesquisas dessa professora, dessa cientista, tá? Fala do advento do digital. E aí fala assim, ó, agora em tempo real, agora longa, e aí explica, né, quais são esses agoras. A gente voltando aqui para as questões, a gente tem claramente, ó, olha aqui, esse texto, como eu falei, é um texto expositivo, né? Ele está expondo. Lembra que o texto expositivo ele pode ser também informativo, tá? Então poderia ser uma tipologia informativa, está informando. Do que se trata a pesquisa da professora Rebecca, o que ela encontrou, tá? E ela faz o quê? Ela vai descrevendo as situações, o que são os agoras, as relações do digital com o tempo. Então, perfeitamente, o terceiro parágrafo do texto, ele pertence às tipologias expositiva e descritiva, 156, letra E. Maravilha? Vamos lá. Próximo texto, texto 7, só para a questão 157. Ô Diogo, um texto grande para uma questão só, é isso aí, pessoal. Por isso que eu digo, deixa para o final, tá? Porque se não sobrar tempo, vocês fizeram a prova inteira e no máximo perde uma questão, tá? Agora, se de repente for ficar 30 minutos num texto só, aí entra em desespero e não faz nem o resto da prova. Vamos lá. Como lidar, isso aqui é importante, hein? Como lidar com colegas desagradáveis no ambiente de trabalho? Veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis sem prejudicar seu desenvolvimento. Às vezes é difícil, né? Colegas de trabalho desagradáveis não são raridade, não são mesmo, pessoal. Aprendemos desde cedo a lidar com quem nos desagrada. Isso porque toda família, toda escola, todo condomínio ou turma da rua tem aquele coleguinha que extrapola nas piadinhas, é grudento, desanimado ou inconveniente. A primeira estratégia que desenvolvemos é a de fugir da pessoa, evitando compartilhar o mesmo espaço físico. Essa tática parece estar ligada ao nosso instinto de sobrevivência, pois é natural ao ser humano evitar aquilo que causa desconforto. Reagimos de maneira automática quando sentimos frio, calor, medo, nojo. Essa técnica funciona bem, mas o problema é que em ambientes profissionais nem sempre é possível evitar o contato, principalmente quando há relações de troca, cooperação ou subordinação com pessoas chatas. Geralmente, pior que às vezes o chato é o chefe, né? Ou a chefe. Vamos lá. Como se trata de uma estratégia primitiva, será que podemos desenvolver algo mais eficiente para lidar com essa situação? Sugestões de como lidar com essas pessoas no ambiente de trabalho. Saiba o que incomoda. Primeiramente, faça uma análise profunda sobre o que mais o incomoda ou a incomoda determinada pessoa. Como disse Freud, aquilo que te incomoda nos outros tem muito a dizer sobre você. É provável encontrar pontos de simetria, o que poderá contribuir com o seu autoconhecimento, conhecimento do colega e, consequentemente, melhoria da relação. Próximo. 2. Não compartilhe defeitos. Tem um pessoal que gosta de disputar quem tem mais defeito ou mais doença, né? Não, mas o meu joelho ele dói muito. Ih, mas eu sinto dor nos dois joelhos. Não, mas o meu é no cotovelo também. Ih, o meu é cotovelo e ombro, né? Enfim. Não compartilhe defeitos. Feita a análise, por favor, não compartilhe os defeitos encontrados naquela pessoa, nem com ela e nem com outros colegas.
Guarde para si todas as imperfeições e compartilhe apenas aquilo que contém potencial de melhoria. A técnica do reforço positivo é muito mais eficiente do que a crítica, acredite. 3. Não forneça muita informação sobre você. Uma versão mais elaborada do fugir da pessoa é o que eu chamo de não dar ousadia. A principal diferença entre elas é que não dar ousadia significa não fornecer informações que possam aumentar o contato com a pessoa, como pontos em comum, assuntos para conversas, informações pessoais. A ideia é manter as transações apenas no que tange as relações profissionais. E por falar em relações profissionais, ser profissional em suas relações significa ser educado, respeitoso, cooperativo e facilitador. 4. Preserve o seu bom humor. Por fim, não se deixar abalar com a situação. Só existe uma pessoa capaz de alterar o seu humor: você. No final das contas, é você quem decide como vai lidar internamente com os acontecimentos do seu dia a dia. Como disse Dalai Lama, não deixe o comportamento dos outros tire sua paz. Importante, lembre-se de que ninguém é chato porque quer. O chato normalmente não sabe que é chato e por isso é digno de compaixão. Posso ser eu, pode ser você ou seu irmão. Então, depende de nós encontrarmos meios de transformar as relações conflituosas em cooperativas e amistosas. Vamos direto para a questão, a informação está fresca na mente. 157. Em um primeiro momento, o trecho traz afirmativas sobre o relacionamento com pessoas pouco tolerantes. Analise as afirmativas abaixo e dê valor de verdadeiro ou falso. Em todas as empresas, os colegas de trabalho... Aqui, pessoal, mais um probleminha, né? Com desagradáveis. Aqui deve ser são, né? Tá? Isso aqui tá errado, né? Não é que em todas as empresas os colegas de trabalho são desagradáveis. É que em todas as empresas existem colegas de trabalho que são desagradáveis. Tem sempre algum, né? Ele fala isso. Tem sempre algum na rua, na empresa, no clube, que é chato, né? Então, o primeiro é falso. Se o primeiro é falso, na hora da prova, pessoal, se o primeiro é falso, vai analisar o segundo? Não. Né? Mas vamos lá, vamos só ver aqui. É verdadeiro, né? A prática de lidar com pessoas pouco agradáveis ocorre no decorrer da nossa vida. Família, escola, local de moradia, local de trabalho. Isso aí, só confirmando que é verdadeiro mesmo. Usamos de estratégia para nos livrarmos de pessoas desagradáveis. Uma delas é de cansar a pessoa com diversas perguntas e nos tornarmos mais chatos que ela. Pessoal, de jeito nenhum. A gente acabou de ver que é para você não reforçar os defeitos, né? Não ficar disputando quem tem mais defeito. Tem que ter compaixão, na verdade, que ele fala aqui, né? Procurar não reforçar os defeitos do outro e ter compaixão, ok? Fugir de uma pessoa desagradável é uma estratégia interessante, sim. Porém, não conseguimos usá-la a contento em todos os locais e nem a qualquer momento. Realmente, porque às vezes você tem um colega de trabalho ou uma colega de trabalho com a qual você precisa conversar sobre alguma coisa do trabalho ou da universidade, né? Algum projeto que vocês estão fazendo em conjunto. E às vezes não dá para fugir, tá? Então, FV, resposta letra E. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. Mais um texto aqui, né? Texto 8, agora para as 3 últimas questões do bloco, ok? Ginástica artística, história e curiosidade. História. A ginástica artística está presente nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição da Era Moderna, em Atenas, 1896. Os gregos da antiguidade acreditavam que a ginástica artística era a junção perfeita entre mente e corpo. Assim, a praticavam a fim de manter a boa forma física e da saúde. Ela também era ensinada como uma preparação para outros esportes, além de treinamento militar. O alemão Friedrich Ludwig Christoph Jahn, não sei se é assim que se fala, deve ser Jahn, né? Enfim, perdão para quem fala alemão, apaixonado pelo esporte, criou a primeira escola de ginástica artística em 1811. O pai da ginástica, como ficou conhecido, além de aperfeiçoar a modalidade, também criou alguns saltos e os aparelhos cavalo com alças, trave, barras paralelas e horizontais. A ginástica estreou nos Jogos de Atenas em 1896, reunindo atletas de apenas 5 países que competiram em 4 aparelhos. Em Amsterdã, em 1928,
as mulheres também passaram a competir, participando de uma única prova por equipes. Nas competições, homens e mulheres competem no solo e no salto. As barras assimétricas e a trave são aparelhos exclusivamente femininos, e os homens competem também na barra fixa e nas barras paralelas, no cavalo com alças e nas argolas. Curiosidade: a romena Nadia Comaneci encantou o mundo nos Jogos Olímpicos de Montreal em 76. Ela foi a mais jovem ginasta a ganhar a medalha e a primeira a obter nota 10 na ginástica artística feminina. Ao todo, Comaneci conquistou 9 medalhas olímpicas. Já a ginasta soviética Larissa Latynina entrou para a história como uma das atletas que mais conquistou medalhas em Jogos Olímpicos. Ao todo, em sua carreira, ela obteve 9 ouros, 5 pratas e 4 bronzes. A última delas foi conquistada nos Jogos de Roma, 1960. A primeira brasileira a ser campeã mundial foi Daiane dos Santos, em Anaheim, 2003. Sabe-se que, em parceria com o treinador ucraniano Oleg Ostapenko, Daiane criou 2 movimentos que foram eternizados pela Federação Internacional de Ginástica, FIG, e hoje levam o seu nome: o duplo twist carpado, dos Santos 1, e o duplo twist esticado, dos Santos 2. Somando suas participações nos Jogos Pan-Americanos Winnipeg, 99, Santo Domingo, 2003 e Rio, 2007, a ginasta possui 5 medalhas, 2 de prata e 3 de bronze. A primeira medalha olímpica da história da ginástica artística no Brasil foi dourada. Nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, Arthur Zanetti superou o chinês Chan Yinbin e levou o ouro nas argolas. A ginástica, que hoje é conhecida como artística, ainda é citada em muitos livros e sites como ginástica olímpica. No passado, já foi chamada de ginástica desportiva e de ginástica de aparelhos. Em circuitos esportivos internacionais, é comum ouvir atletas, técnicos e até leigos usando simplesmente as iniciais GA, ginástica artística. Se as informações apresentadas não foram suficientes para levá-los a se interessarem pela GA, então acompanhem as performances de atuais ginastas que brilharão nos Jogos de Paris em julho e agosto de 2024. Então, texto super atualizado, né? Questão 158. Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas em relação à ideia principal do texto. O texto, olha só, pessoal, como é que extrapola aqui. O texto detalha toda a trajetória de Nadia Comaneci e Daiane dos Santos. Não. O texto, pessoal, ele fala, né? Ele vai falar a respeito das conquistas da Nadia, das conquistas da Daiane, mas não traça toda a trajetória das duas ginastas. Isso aqui está errado, né? Beleza? 2. O texto apresenta a origem e evolução da ginástica artística. Maravilha. Perfeito. Então, apenas 3 está fora. O texto traz fatos que ilustram a história e o desenvolvimento. É quase igual, né, pessoal? Só que está certo também, tá? Então, é super fácil a questão, sem problema nenhum, tá? Então, 158, letra E. 159, ainda sobre o mesmo texto. Tendo como base o texto Ginástica Artística, História e Curiosidade, assinale a alternativa que apresenta as principais tipologias textuais que o compõem. Bom, a gente acabou de ler o texto e viu que esse texto conta história, né? Vai contando a história da ginástica, né? Ele vai dizendo em que aparelhos os homens participam, em que aparelhos as mulheres participam, quais foram quem são os treinadores, as atletas, né? Então, na verdade, ele tem uma tipologia expositiva, né? Ou seja, ele está expondo, porque lembra que a expositiva, ela também é sinônimo de informativa? Então está informando, está passando várias informações sobre a ginástica artística, né? Como é que é, quem compete, quando é que começou, com quantas equipes, quantos países participaram, quais são os aparelhos exclusivamente masculinos, os exclusivamente femininos, quais os masculinos e femininos, né, ao mesmo tempo. Então, ele é expositivo. Ó, explicitiva tá fora já, né? Então, subjetiva também, tá? Então, expositiva. E realmente descreve, né? Descreve quem foi atleta tal, quantas medalhas ganhou, quantas deixou de ganhar, quais são os aparelhos que cada um faz. Então, pô, perfeito. 159, tipologias expositiva e descritiva, tá? Essa aqui nem existe, né?
essa aqui está fora, fora, então só ficaria letra C e letra D, olha só, né? Se você soubesse os nomes certinho, dissertativa, argumentativa, dissertativa, expositiva, injuntiva, narrativa e descritiva, já teria como, ó, cortar a letra A, cortar a letra B, cortar a letra E. Ficaria só com C e D, tá? Mas a resposta é a letra D. E a última questão desse nosso bloco fala assim para nós. Leia o parágrafo abaixo. Os tipos textuais podem ser divididos em grupos de tipologia narrativa, argumentativa, descritiva, injuntiva e ou expositiva. Não é isso que a gente aprendeu? Beleza. Em relação aos gêneros textuais, pode-se afirmar que o subtítulo História do texto Ginástica Artística, História e Curiosidade está inserido em aí, pois, e seu objetivo é, tá? Então, essa questão aqui é importante que a gente leia, pelo menos a letra A, né? Para saber o que ela está querendo, o que ela está precisando que a gente use para completar essas lacunas. Então, vejam que ela fala de gênero textual, né? Depois ela fala, né, a que ele se refere e depois fala o seu objetivo. Cuidado, porque olha só que interessante. Aqui ele chamou de tipo textual. E tá certo. Tipo narrativo, tipo argumentativo, descritivo, injuntivo e expositivo. Tá? E aí aqui, pessoal, ele fala em gênero. Né? Na verdade, a banca FGV, por exemplo, costuma trocar esses nomes mesmo. Mas aqui você vai fingir que não está lendo, porque ele fala assim, em relação aos gêneros textuais, pode-se afirmar que o subtítulo História dos gêneros na estatística está inserido em... E aí, assim, é o tipo textual, né? Expositivo, tipo textual injuntivo, tipo textual narrativo, tá? Mas finge que não está lendo o gênero, não briga com a banca na hora da prova e corre pro abraço. Pessoal, claramente, quando você fala assim, ginástica artística, história e curiosidade, isso aqui não é uma narração, né? Isso aqui também não é algo que está tentando te convencer, te orientar a fazer alguma coisa. Então, também não é injuntivo. Né? Não é também alguma coisa que não é uma argumentação. Né? Não tem nem espaço para uma argumentação ali. Então, vejam que é um gênero, é um tipo textual expositivo. Sobre o que eu vou falar? Vou falar sobre a história e curiosidade. Está informando. Lembra que o expositivo é um informativo. Então, história e curiosidade. Vou falar sobre isso, tá? Esse tipo expositivo, o que ele faz? Ele apresenta, conceitua, define, descreve, compara um conceito ou uma ideia sobre determinado tema. É a isso que ele se presta, né? Para quê? Qual é o objetivo do tipo textual expositivo ou informativo? Transmitir informações com neutralidade. É isso aí, pessoal. Porque se for transmitir informações sem neutralidade, ou seja, com pitacos, né, mal falando aí do autor, com opiniões do autor ou da autora, tá? Aí ele vai ser um texto argumentativo e não expositivo, tá? Quando eu falo em neutralidade, ou seja, ele está só querendo passar uma informação, transmitir uma ideia, uma informação, explicar sobre alguma coisa, ele é um texto expositivo. É um texto que está ali para informar, meramente informar alguma coisa a alguém. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Então, é isso, né? Não temos mais o que falar aqui nesse bloco. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda volta, né, em mais 1 ou 2 blocos aí com questões de interpretação, compreensão de textos. Depois nós partimos para questões de redação oficial. E aí nós englobamos, né, tudo que praticamente pode cair num edital qualquer. Vamos falar um pouquinho também de se tiver alguma questão de informação de palavras, de hífen, né, de ortografia oficial, significação das palavras. Aí nós fechamos todos os conteúdos que podem cair em qualquer edital da Banca IBFC, tá? Aí na sequência, depois que a gente fechar tudo, né, todos os itens de editais da IBFC, a gente vai retornando para algumas questões que podem ter ficado aí pelo caminho, né, de assuntos que nós já comentamos, tá? Mas a princípio
Espero que vocês tenham desfrutado esses 2 últimos blocos aí sobre questões de interpretação, compreensão de textos. Um abraço, tudo de bom, bons estudos. Tchau, tchau.